Eu não tenho uma pesquisa, mas suponho que em sua maioria os militares devam ser bolsonaristas. Além da preferência das tropas, eles têm mais de 6 mil membros com cargo no governo. Agora eles estão anunciando que vão fazer uma fiscalização paralela das eleições. Que legitimidade os militares têm para isso? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou dislike, é seu direito não gostar e comente. Você já deve ter reparado que eu não sou de fazer muito sensacionalismo. Aqui no YouTube, eles ensinam e incentivam a gente a fazer títulos e imagens apelativas. É absurdo, mas é verdade. Essa plataforma quer que isso aqui vire o programa do João Kleber. Eu tenho meu estilo de botar foto com balãozinho, tento chamar a atenção pelo humor, pelo escárnio. Às vezes distorço a cara do presidente, porque eu mesmo já não aguento mais ver a cara dele. Mas evito a linha editorial, que, repito, o YouTube paradoxalmente quer que as pessoas aqui adotem. Digo paradoxalmente porque o discurso e as práticas de monetização são opostos, são outros. Longa discussão. Mas hoje foi um dia que me deu vontade de escancarar no título, em maiúsculas: militares bolsonaristas vão tumultuar as eleições. Por que isso? Porque está na manchete do Estadão. Os militares estão preparando um programa de fiscalização próprio das eleições, dividido em 8 etapas, que vai ocorrer em paralelo ao processo de fiscalização do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E quem anuncia isso é um ministro do atual governo, o ministro da Defesa, que é um militar, e que já vem provocando, porque a palavra é essa, é provocação, é tumulto, é o jogo governista, vem provocando o tribunal, tem tempo. O importante aqui, gente, é só nos lembrarmos de como funciona a democracia, do papel dos 3 poderes e do papel das Forças Armadas, que os mais jovens lamentavelmente não se lembram, que deram um golpe que durou 20 anos. Golpe esse que alguns mais velhos festejam, pelo saudosismo melancólico que é comum no conservadorismo, embora não defina conservadorismo, tá? Não precisa vir me corrigir. Essa fiscalização paralela é uma afronta porque não há dúvidas quanto à sua necessidade e à legitimidade das Forças Armadas para fazer. A resposta é não, não há necessidade e não é função das Forças Armadas. Nunca houve um único caso comprovado de fraude eleitoral em todas as décadas de urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas elegeram o atual governo e todo esse Congresso vendido que está achando que vai ter para ele se o golpe acontecer. Quem tem que pedir ajuda e determinar a extensão dessa ajuda é o TSE. E no esforço de evitar tensões e tentar diminuir o impacto das fake news governistas sobre o eleitorado, o ministro Fachin, como presidente do TSE, convidou as Forças Armadas para estar presente e acompanhar o processo. Se a ideia do Fachin era desarmar os caras, não se pode dizer que o plano deu de todo errado, porque antecipou a postura que eles teriam se não tivessem sido chamados. Já disse isso, mas eu explico. As Forças Armadas já colaboram no processo eleitoral desde sempre, especificamente apoiando e defendendo o transporte das urnas. O governo atual, inspirado pelo governo Trump, meteu essa, do nada, de que as eleições não são confiáveis. Ele fez isso, obviamente, quando viu pelas pesquisas que poderia perder. Em mais de uma ocasião, o Voldemort do Planalto já disse que não passa a faixa na boa. Chegou a dizer que só vê 3 alternativas de futuro para ele: morrer, ser preso ou a vitória. Você acha que ele quer morrer ou ser preso? Óbvio que não. Então ele cria toda essa tensão golpista, inclusive com incentivo a milícias armadas, se vangloriando de ter armado 700 mil brasileiros, dizendo que essas pessoas saberão o que fazer na hora certa, dizendo que é uma luta do bem contra o mal. E as intenções ficam claras. E as Forças Armadas? Ocuparam o governo sob Bolsonaro, que já foi eleito como um governo militar. O vice dele é um general, ele é militar. A candidatura dele foi anunciada em 2014 dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, com os aspirantes gritando líder, líder. Naquela época, antes até dele falar que já transou com galinha no CQC e promoveu homofobia no Super Pop, ou na mesma época, ninguém levava a sério. Mas os militares levaram e foram recompensados por isso. São 6 mil, mais ou menos, ocupando cargos remunerados dentro do governo. Uns 10 ministros. Ano passado eram 11, mas houve mudanças aí por causa das eleições, eu não estou contando. Esses ministros tiveram aumentos salariais desproporcionais em relação ao funcionalismo.
Alguns dobraram seus salários, quando os servidores civis lutam para recompor perda inflacionária. Se o Bolsonaro perder, usando um termo que eles adoram usar, vai acabar a mamata. Isso fora a declarada oposição ideológica que as cabeças das 3 Forças Armadas têm em relação ao candidato que está melhor posicionado nas pesquisas com chance de eleição em primeiro turno, que é o ex-presidente Lula. Diante do exposto, quem em sã consciência vai dizer que os militares são uma instituição isenta para fiscalizar as eleições? É muito pelo contrário, é assustador esse anúncio. Palavras do ministro-general da Defesa do governo Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. Estamos com um plano de ação para cada uma das 8 fases, para que na fase propriamente dita, por exemplo, na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar, verificar, questionar os procedimentos e propor alguma coisa. Como é que você vai confiar na fiscalização de um ministro que, com todas as evidências, todas as explicações no limite do razoável, porque uma hora também o TSE percebeu qual era e parou de ser subserviente, mas enfim, como você vai confiar na fiscalização de um cara que compara urna eletrônica com bancos online? Ele disse que se o sistema eletrônico fosse confiável, os bancos não gastariam milhões com tecnologia. Banco online é online, está na internet. Os interessados em fraudar, em dar golpes, usam a internet. As urnas eletrônicas são offline, não estão ligadas à internet. Se as urnas forem checadas por amostragem, sem sacanagem, o que entrar de voto ali é o que vai sair no relatório. Os militares sabem disso. O Fachin convidou os caras prevendo que eles iriam acompanhar o processo e ver que não tem rolo. Queria prevalecer o bom senso, mas não. Eles chegaram lá e estão procurando pelo em ovo desde o dia 0. O curioso é que a CGU, Controladoria Geral da União, encontrou 2.300 militares em situação irregular dentro do governo Bolsonaro. É isso que eles deveriam estar investigando, fiscalizando. Agora, para reforçar esse ponto, imagine o grau de falta de comprometimento com a democracia, o grau de ganância, de corrupção moral que chegou ao Congresso Nacional, que não reage, que não faz nada. Mais do que o Bolsonaro, a culpa é do Congresso. Porque eram eles que deveriam estar reagindo, os congressistas, mas foram cooptados, comprados por essa vergonha chamada emenda do relator ou orçamento secreto. Deputados e senadores corruptos estão ganhando muito dinheiro. Os menos corruptos ou os não corruptos estão ganhando muita grana para aplicar nas suas regiões e se reeleger e continuar vitaliciamente na mamata do salário alto, gabinete cheio de gente, segurança, carro, motorista, casa, passagem de avião. E estão deixando essa escalada de absurdos e de violência só aumentar. O STF, embora seja um poder com o mesmo peso dos outros 2 na democracia, é mais frágil do que parece. São só 11 ministros. É fácil decorar os nomes deles. É fácil culpar 11 caras por tudo de ruim que acontece nesse país. De fato, são 11 caras que têm entre eles pessoas muito abaixo do conhecimento jurídico e da formação necessária para o cargo. São indicações políticas. Olha os 2 que o Bolsonaro botou lá. Olha alguns que o PT botou, que o FHC botou lá. Uma vez o Eduardo Bolsonaro disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Subestimou as patentes. Quem está desrespeitando ministros do STF, discutindo de igual para igual e provocando, são os generais. Quem escolheu o Alexandre de Moraes como inimigo, repito, sem entrar no mérito da capacidade pessoal de nenhum deles, é o cargo, é a instituição. Mas quem escolheu o Xandão como alvo, como inimigo, foram os golpistas. Muito menos pelas investigações de fake news e mais pelo fato de que ele vai estar lá na frente do TSE nas eleições, não o Fachin. Esse governo é militar. Militares não querem a volta do Lula. Que legitimidade eles têm para fiscalizar eleições? Eles têm lado. Na hora de votar, lembre-se do que esse Congresso está fazendo. Pense no estrago que um Arthur Lira, um deputado vendido, está fazendo na democracia. Lembre-se do que fez Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. Lembre-se do discurso ensaboado do Rodrigo Pacheco. Nós estamos muito lascados. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, aquele comentário que tanto soma ao debate, lute pela democracia.